Prazer, turma, boa noite. Obrigada pelo tempo e disponibilidade de vocês aqui, né? E, bom, mil coisas, né? Acho que também depois da palestra da Soraya e da turma, a gente está agora no momento, inclusive, entregando várias LPGs e a gente está discutindo a entrega e a discussão sobre acessibilidade, por exemplo, para além da contrapartida, né? Como começar com isso antes, que você estava falando, desde a ideia, enfim, é tão abrangente, né? E alguns filmes, enfim, eu primeiro vou me apresentar, falar um pouco da minha trajetória, mas acho que eu já passei por um monte de oportunidades, assim, de tentar incluir e me deparar com várias questões, né? Que nem sempre quando a gente acha que a gente está incluindo, a gente está incluindo, de verdade. Então, para além da contrapartida, é importante mesmo. Enfim, eu sou a Rafaela Costa, eu sou produtora de São Paulo, nascida e criada. Comecei minha trajetória no cinema há mais de 20 anos. Sou formada em Direito mas sempre apaixonada por cinema e tudo mais. Em 2007 eu fundei uma produtora chamada Manjericão Filmes, basicamente para dar nota fiscal quando eu trabalhava em publicidade. E comecei a carreira, como o Fernando falou, fazendo assistência de produção, larguei o Direito, comecei a fazer assistência de produção, entender o que era essa dinâmica de fazer filmes e tudo mais. Não tenho formação em cinema acadêmica, mas sempre muito apaixonada. E a publicidade, assim, me levou para um lugar que não foi muito confortável, e aí eu fui procurar minha turma, na verdade, né? E dentro disso, na hora que eu fundei a Manjericão para dar nota fiscal da publicidade, eu acabei fundando a produtora que virou a produtora do meu coração, que eu comecei a fazer projetos que realmente faziam sentido para mim e que acabaram fazendo a minha carreira, assim, como produtora, né? Então, muito louco, porque eu estava fazendo as contas agora, preparando um pouquinho do que eu ia falar. Ela nasce em 2007, meio do nada, e aí essa produtora, eu usei essa produtora para começar a fazer curta-metragem, projetos dos amigos, que a gente discutia e a gente estava a fim de fazer. Então, por fazer publicidade, eu acabei tendo muito acesso às locadoras de equipamento e às tecnologias da época, né? Não eram muitas, mas eram bastante, assim. Não tinha celular, né, para filmar, hoje em dia está bem mais fácil. Mas a gente conseguia acesso a recursos, né? Então, eu comecei fazendo curta-metragem. Desde 2007 também fazia parte de um coletivo chamado Casa da Lata, em São Paulo, onde é um coletivo que durou, agora, acabou fechando, a casa mesmo acabou sendo fechada depois da pandemia, né? Porque como artistas, basicamente, a gente faliu. E aí, nessa época, a gente começou a entender o que era ir atrás das nossas ideias, tanto pedindo favores, quanto entendendo que existia política pública e editais públicos que poderiam favorecer um pouco os projetos que a gente estava a fim de fazer e trocar e tal. E aí, com esse coletivo, a gente acabou fazendo uma trajetória muito interessante de troca mesmo, né? Fazendo editais de bairro, documentários, e uma parada que começou internamente na casa, em que a gente trabalhava diretamente com os bairros, tanto no centro quanto na região periférica. E, enfim, o negócio foi evoluindo até que em 2014, depois de 7 anos, quando eu fiquei grávida,
eu acabei realmente abrindo a produtora para o mercado, onde a gente começa a efetivamente trabalhar com dinheiro público para a produção de curtas-metragens via prêmio-estímulo do governo do estado. E nesse mesmo ano, a Carol Alves de Souza, que é uma das diretoras que eu trabalhei no Meu Nome é Bagdá, me procurou, já tinha coproduzido o projeto dela e tal, e a gente começou a desenvolver esse projeto internamente na produtora, também aplicando em editais e tal. E em 2021 a gente lançou esse filme, então foi 7 anos, assim, eu fiquei pensando, nossa, é louco, né? Como demora, como o cinema é um negócio que demora mesmo, né? Mas basicamente essa trajetória, né? Então a produtora nasce meio porque eu estava afim. Em 2014 ela começa a fazer um sentido mais organizado, onde a gente começa a trabalhar com curtas-metragens para editais, via editais, e aí nasce o primeiro longa-metragem que a gente também começa a trabalhar via editais. E isso é muito louco, né? Por que a gente sempre tem que fazer via edital público? Assim, como é difícil chegar a grana para a gente produzir e tal. E até hoje eu não encontrei a resposta, tá? Então, assim, estou há mais de 20 anos no mercado. No meio dessa trajetória, fazendo a trajetória do primeiro longa da produtora e continuei trabalhando para o mercado. Comecei, inclusive, a trabalhar para streaming, fazendo produção executiva, né, contratada das grandes produtoras, fiz muita série de TV e tudo mais. Eu entendo que existe muitos dinheiros, mas esses dinheiros são bem difíceis da gente, pequeno e médio, chegar perto dele, porque parece, não sei, tem um vácuo ali no meio, né? Então, sim, cada vez mais trabalhar para existir política pública, para a gente conseguir acessar a política pública, para a gente conseguir fazer os nossos projetos do coração. Então, a partir daí, de 2014, o Bagdá começa a existir, mas demora muito para ser rodado. A gente acabou que rodou ele só em 2019, depois de 5 anos dele ter começado, então demorou muito. E a gente só decidiu rodar esse filme porque começou a rolar golpe, eleição do Bolsonaro, e aí a gente falou, tem que ser agora, senão não vai acontecer mais. E aí vem quando a gente estreia o filme, esse filme teve sua estreia lá no Festival de Berlim, ele ganhou uma mostra bem da categoria, né, Young Adults, que é um filme de meninas jovens skatistas, não sei se alguém chegou a ver, que eu ouviu falar na sala desse filme. Ele estreia lá e aí vem a pandemia. E aí, enfim, ele tem uma carreira meio que foi pra gente um super case de sucesso, porque ele realmente rodou bastante, mas foi tudo online, bem difícil. A estreia no Brasil foi bem complicada em 2021, porque também não tinha dinheiro para ser lançado, a gente meio fez tudo do bolso. E ao mesmo tempo, como o filme tinha sido estreado em Berlim, um agente de vendas internacional, que é uma figura que existe também aí no mundo do cinema independente, comprou e a gente conseguiu estrear no mesmo ano, ao mesmo tempo, em 200 salas na França e 4 salas no Brasil. Então, assim, é muito louco o que a gente vive fazendo audiovisual no Brasil, assim, né? Então, mas eu vi que a partir do trabalho desse filme, como é possível também olhar um pouco para fora e de repente o que a gente pode produzir aqui dentro do Brasil pode também ter uma repercussão fora e quem sabe até a gente conseguir financiar mais coisa fora do que aqui dentro. Enfim, já rolou muito essa discussão, mas também é difícil, porque tem que ficar indo, batalhando, o mercado tem que falar língua, então também é de difícil acesso para artistas, enfim, em desenvolvimento, ou começando, ou mesmo em estágio avançado. Aqui a gente já meio está, né, assim, dentro da Manjericão, que está há tanto tempo no mercado, mas como é difícil chegar lá e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente continuou trabalhando, então aqui tem alguns filmes que eu produzi em coprodução com a Tangerina Entretenimento, que era a produtora da Caru também,
mas a Tata Amaral foi a diretora, basicamente, que eu comecei a produção independente mesmo, então o Hoje é dela, o Sequência Relâmpago é dela, o The Menor, o primeiro filme da Caru, e na sequência, depois de todos esses, depois do Bagdá estar em curso e tal, mais garotas me procuraram por conta de vários estudos e entradas em coletivos de mulheres roteiristas e diretoras e tudo mais, para a gente começar a desenvolver. E aí eu entrei num projeto chamado Levante, que na época se chamava Livramento, que depois virou Ainda, que depois virou Ainda Assim, e depois virou Levante. Mas foi um filme também que teve sua pré-produção iniciada antes da pandemia, pausada durante a pandemia. E a gente conseguiu rodar pós-pandemia bem sem grana, e foi uma trajetória de sucesso. Esse filme acabou estreando na Semana da Crítica de Cannes e tal, então ele conseguiu furar uma outra bolha que foi um processo também. Mas enfim, são basicamente, então, a Manjericão trabalha hoje, né, eu acho que eu conceituo a produtora como uma produtora que trabalha com temáticas femininas ou queer, talvez esteja mais próximo das temáticas queer, e que tem um propósito, assim, né, de fazer filmes que cheguem para além do público nacional, com um projeto que tem uma vocação internacional, que eles possam rodar o mundo. Mas isso não quer dizer que um tema super local não pode ir adiante, né? Acho que está todo mundo interessado em falar de coisas do nosso cotidiano e ampliar vozes e tudo mais. Então, assim, basicamente essa minha trajetória enquanto produtora, não sei se fui clara, se alguém tiver qualquer questão, dúvidas e tal, pode perguntar. Hoje a gente está em desenvolvimento e produção de diversos projetos, Foge Ardente é um deles, filme Fê. Todos, absolutamente todos, pleiteando editais públicos, nenhum com verba direta de nenhum streaming ou canal de televisão, porque é muito difícil, a gente está muitos anos tentando, inclusive nas aplicações digital, como é difícil, né? O Forja mesmo é um projeto que a gente tem há mais de sei lá quantos anos, e muito difícil ganhar a produção, então, enfim. Mas a gente está aí na batalha, até tentando mudar estratégias de como produzir o filme. E aí, eu queria contar para vocês, na verdade, como seria, hoje em dia, enfim, podendo produzir com o celular, se vocês entendem ou já tiveram acesso ao processo de produção de um filme, ou, enfim, qual a experiência da classe, assim, para a gente começar mais ou menos do começo, para vocês? Eu conheço todos os filmes, inclusive o De Menor ganhou da gente no Festival do Rio, da Estrada 47, né? Em 2013, antes dele estrear. Eu tenho uma experiência média com longas, mais como ator, na verdade. Ah, você é ator do Estrada 47, não é? Sou do Piauí. Sim, sim. E aqui eu recentemente eu também dirigi meu primeiro curso aqui em São Paulo, em São Bernardo, na verdade. E eu sinto uma grande dificuldade dos nossos projetos, eu digo, de quem está começando, de quem não tem uma produtora por trás, com uma carreira, de levar esses projetos ao menos para participar de labs, né? Não sei qual desses labs aí eu estive pesquisando, ele pedia inclusive um projeto ainda em desenvolvimento de roteiro, que é o meu caso, meu projeto de longa, pedir orçamento em real e em dólar. É difícil. E aí eu falei assim, mas como que é possível fazer isso
se você não tem nem o roteiro ainda desenvolvido desse projeto, né? O meu roteiro vai ser desenvolvido com a Flávia Guerra, o meu argumento. Então a gente fica um pouco sem entender para onde vai. Não vai, fica meio a galinha ou o ovo, sabe? O que eu faço? Eu não tenho essa produtora. Se eu não tenho a produtora, eu não sei fazer orçamento nesse nível, que eu não sei nem quanto tempo dura meu filme, não sei quantas páginas tem, eu não desenvolvi isso. Então eu me sinto muito, na verdade, excluído disso, nesse sentido de qual é o primeiro passo. Até desistindo de participar de desenvolvimento e desenvolver eu mesmo sozinho o meu argumento, o meu roteiro, para que eu possa já entrar em edital de produção mesmo, né? Com uma produtora. Inclusive eu pergunto para alguns produtores amigos meus como agir nesse caso, e as pessoas não sabem me dizer. Eu fico muito angustiado com isso, né? Porque eu não sei qual que é o caminho. Não é uma resposta, faz isso que dá certo, porque eu sei que nada é concreto. Mas pelo menos uma alternativa, né? Que eu acho que esse era um projeto Paradigma, alguma coisa assim. Tem uma confusão, eu desenvolvi o meu roteiro que tem 19 páginas, e acho que um espaço no meio, que na verdade dá 15 páginas, que foi quem desenvolveu o argumento comigo, que me ajudou a criar o argumento, que eu tinha de 4 páginas para tornar em 19, foi o de Moretti. Ele gosta muito do projeto e ele me assessorou, não cobrou nada, inclusive. Aí quase todos os editais que tem Labs pede 8, 10 páginas. Eu não consigo mais contar minha história em 8, 10 páginas. Eu desenvolvi ela para 19 páginas. Como que eu faço isso? Eu tenho um estado de angústia, assim, que eu não sei como que eu devo fazer. Eu tenho que jogar tudo fora e sentar para escrever esse argumento que eu já desenvolvo há muito tempo. Já fiz vários argumentos, nem tem tratamento, mas eu até chamo de versões mesmo o argumento. Né? Eu acho que vou até pular a etapa de escaleta, porque ele está tão bem desenvolvido comigo, vou escrever. Porque eu não consigo. Fiquei muito angustiado com a coisa dos lábios. Acho que antes até de falar disso, né, para a classe, assim, para a galera toda que está aqui, do processo mesmo, né, acho que o papo é tentar passar um pouquinho da minha experiência para a turma e falar um pouco dos processos. E acho que o laboratório de desenvolvimento está no meio dessa história toda, né. Então, vocês sabem, assim, como criar, como desenvolver, como... Vocês querem que comente da onde? Porque assim, tem tantas... Do zero. Tive uma ideia, o que eu faço agora? É isso, né? Tive uma ideia, o que eu faço agora? Amigo, amiga, amigo. Quase como uma pena muito Desista. O legal é que vocês estão numa escola de cinema e talvez aqui seja um bom caminho, vocês encontrem mecanismos para seguir adiante. Mas o mais legal de tudo, hoje em dia, eu acho, é a existência do negócio chamado celular. Porque, como eu falei, né, quando a gente pensava em desenvolver o nosso primeiro projeto, ir atrás de filmar coisa e tal, nem câmera tinha, porque não tinha os VHS e tal, mas a gente tinha que ir atrás de película, câmera de cinema, revelação, era um lance muito louco. O VHS não era respeitado, né? Ou era linguagem e tal. Então, assim, tive uma ideia, o que eu faço? Acho que tem muita coisa que a gente pode pesquisar, né? Então, assim, desenvolvimento de roteiro,
como é que eu desenvolvo um roteiro? Então, juntar a turma que escreve para pelo menos tirar uma ideia do papel ou botar a ideia no papel, para depois entender para onde essa ideia pode seguir, né? Então, pensando nas etapas, depois de ter alguma ideia no papel, que no seu caso já tem uma ideia e já está no papel. Primeiro, entender para onde quer que você quer que ela vá. E aí, a partir disso, começar a trabalhar, né? Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Putz, super legal, tá cheio de edital para a gente aplicar. Mas e se não conseguir, o que a gente faz? Vamos juntar os amigos e vamos fazer? Então, eu vou voltar um pouquinho da história. 2007, chega o Fernando Sanches para mim, mentira, não foi ele, mas algum diretor que trabalhava na época, ou diretora, ou algum amigo, putz, tem uma ideia, vamos fazer? A gente entendia o que era aquela história, tentava desenvolver minimamente para entender para onde que ela ia, tirava uma análise técnica, né, de entender quantas locações a gente tem, quantos elencos a gente tem, você bem técnica, eu acho, para depois até chegar na parte do edital e laboratórios e tal. Então, entender as locações, entender o elenco que a gente tem e para onde que a gente precisa ir, para onde que a gente precisa correr. Então, precisamos aqui nesse roteiro eu tenho 3 locações, 10 elencos, eu preciso filmar dia, eu preciso filmar noite e eu preciso filmar mais de uma semana. Puta, legal. Quantas pessoas na equipe? Vocês sabem uma composição de equipe, mais ou menos, assim? No celular dá para você fazer sozinho, você, seu amigo, tal, mas de repente se você é um pouco mais elaborado, você precisa do fotógrafo, do assistente de câmera, da galera que faz a luz, então para isso você vai precisar do equipamento, para isso você vai precisar do carro. Então a estrutura de produção ela pode ser mínima, ela pode ser máxima, né? Eu já filmei com nada e já filmei com 200, 300 pessoas em São Paulo, deslocando para Paraíba, indo e vindo gente, elenco para lá e para cá, enfim, coisas mil, né? Então, pensando na estrutura básica, do zero, tive a ideia, entendeu o que é aquela ideia, o que você quer com aquela ideia, colocou no papel, entende como viabilizar aquela ideia, entendendo o tanto de locação, o tanto de personagens, e se for um documentário, para onde que você tem que correr, com quem que você precisa acessar, para você começar a desenhar seus diários. E aí, a partir daí, pau na máquina. Ligou, autorizou, foi filmar seu documentário, ou buscou uma locação, alugou uma casa, entrou no equipamento público, falou com a prefeitura, entendeu o seu elenco, desenha seus diários também. E aí a gente tem regrinhas, né, dentro da produção também, que são bem interessantes de serem respeitadas, né, de tanto tempo de filmagem por dia. Então hoje a gente filma 12 horas por dia. Estamos lutando para tentar filmar 11 ou 10 horas, porque também muito esfola todo mundo, esfola a equipe, dependendo do tamanho da sua produção. Começando num café da manhã até a hora do almoço, a gente não pode ultrapassar de 6 horas a cada período, porque você tem que parar e dar alimento para a turma durante a cada 6 horas. E também, uma outra coisa que a gente tem batalhado é sempre conseguir filmar, se a produção passa de uma semana, 5 vezes por semana e folgar 2 dias na semana, né? Minimamente um ano. Mas nem sempre acontece, porque às vezes você está numa correria louca e você precisa filmar sem parar, ou você só tem aquela locação por 2 dias, você tem que passar dos horários e negociar as equipes. Mas eu acho que sempre a conversa aberta, eu sempre levo isso, né, tanto na produção executiva quanto dentro da Manjericão, que
se a gente está fazendo uma coisa aqui por uma demanda externa do dia a dia que a gente tem, que a gente compense de outra maneira lá na frente e tal. Então, assim, acho que falar de produção tem diversos caminhos, né? Tem essa parte toda técnica do dia a dia, e aí tem a parte da captação mesmo, né? Então, ok, tive a ideia, desenhei, vamos filmar 5 dias na semana, esse curta-metragem, vamos dar um exemplo do curta que o Fê, acho que a palestra dele ontem foi para falar de curtas, né? Então aquele curta cabe em uma semana de filmagem, 5 dias, já entendi quantas locações, já entendi quantos elencos, já entendi que são 5 dias na semana que eu vou filmar e eu preciso de tantos seres humanos para que aquilo seja viável. Botar isso no orçamento. Orçar, então, ninguém vai, então a gente vai juntar essa turma aqui da escola para fazer, ninguém ganha cachê, mas eu preciso alimentar o povo. Ou eu preciso dar uma ajuda de custo, de transporte pelo menos, para que o povo chegue nas suas locações, nas locações de metrô, de ônibus, de Uber, sei lá, pega um equipamento, pega um figurino, né? Então, então tá, temos elenco, tem que produzir essa caracterização dessa turma que vai estar nesse filme. Na locação, eu preciso dressar aquela locação, né, decorar aquele cenário, eu também preciso pegar coisa, então não tem transporte. Então, você vai linha a linha ali, anotando e formando tal do orçamento, o famoso orçamento. E aí, a partir daí, tá tudo certo. Temos um orçamento de filmagem, mas e depois que a gente filmou? A gente vai precisar finalizar, montar aquela história. Montou aquela história, ainda tem a finalização toda de imagem e de som daquela história. Temos que botar música naquela história. Tem também toda a parte de contratos, pelo menos com quem está aparecendo em frente às câmeras daquela história, porque se um dia você entrar num festival e aquele produto, naquele filme, né, que é um produto, acaba sendo comercializado depois para um canal curta da vida, para um canal Brasil, sei lá, licenciou. Você vai precisar dos direitos mínimos das coisas que você botou em frente à câmera, senão você não vende, não adianta também. O celular é ótimo, porque a gente sai filmando coisas, mas e depois? Né? Como é que você faz dinheiro com aquilo que seja um documentário, seja uma ficção, seja curta, seja média, seja longa-metragem, ou o que quer que seja, né? Um produto para o YouTube, não sei. Então, beleza. Nesse orçamento também, vocês vão precisar entender quanto custa, minimamente, se não tiverem parceiros, essa finalização, essa pós-produção, que inclui a montagem, que vai ser um ser humano ou vários seres humanos. No caso do coletivo que eu trabalhava, meio todo mundo botava a mão em todos os processos da produção, mas chegava um momento que a gente precisava ir para a finalizadora, e a finalizadora era ou uma parceira nossa, ou a gente tinha que fazer um rateio para pagar um lugar para isso. Uma vez, por exemplo, a gente fez um quadro, que era um projeto que a gente tinha na Casa da Lapa, recorrente, né, onde a gente juntava muita gente para produzir uma história localizada num bairro e tal. E aí chamava os coletivos, de parceiros e tal, e aí a gente inventou de levar uma Super 8. Que ideia genial. Eu tinha a câmera, o outro levou o filme. Como é que a gente faz para revelar esse material da Super 8 depois, que numa hora que já não tinha mais, os estúdios de revelação já tinham meio falido, já não usava mais, né? O negócio já estava mega digital. Caraca, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí a gente fez uma puta gambiarra, que era projetar o Super 8, filmar esse Super 8 no digital, e aí isso acabou virando linguagem, entendeu? Então são meio saídas que você vai dando para viabilizar. Mas tudo isso custa, né? Esse projetor a gente não tinha, então dá-lhe orçamento, dá-lhe linha de orçamento. Estou falando tudo isso porque
não existe projeto sem pensar, não existe criação sem pensar em orçamento, entende? Do lado, assim, andando lado a lado, nem que você seja, ou queira ser uma pessoa que faça tudo. Eu quero criar, eu quero escrever, eu quero dirigir, eu quero atuar. Você vai também ter que orçar e produzir aquela parada, né? Ou arranjar alguém que faça isso para você. Essa alguém, no caso, na minha vida, sempre fui eu para os projetos que eu topei produzir. E aí... você vai perguntar? Não, eu queria fazer um comentário em cima do que você Não, pode falar, pode falar. Eu queria contar um pouco da minha experiência. Eu estou no cinema faz pouco tempo, tenho 3 anos de cinema. E nesse ano, eu e meu marido, a gente tem uma produtora de efeitos especiais. E desde o ano passado ele vinha falando, eu preciso fazer um remake de uma música dos Racionais, porque o Racionais não tem videoclipe. E eu falei, tá, e pareceu muito simples, né? E ele como uma pessoa criativa, diretor, e eu costumo falar que o diretor, ele é o lado criativo e emocional, e o produtor é o que pensa em todo o resto, né? E normalmente o produtor, como o Arthur falou, faz tudo, faz a produção executiva, a direção de arte, faz isso, faz aquilo, faz tudo. E aí, quando esse ano ele retornou a falar disso, falou, eu já tenho tudo roteirizado na minha mente e tudo mais, e eu comecei, tá, agora vamos pensar sobre a produção. Não dá pra gente gravar em 2 pessoas, que ele queria que fizesse eu, ele e o sósia do Mano Brown, que a gente conseguiu arrumar por contatos no Instagram. Falei, tá, já não vai rolar. Segundo, locação, um bar, vamos ter que ir atrás. Terceiro, maquinário, vamos precisar disso. E aí eu falei, já vamos precisar de equipe, porque eu não vou conseguir dar conta desses maquinários. E aí foi se desenvolvendo o projeto, a gente conseguiu desenvolver o projeto em 2 meses. Foi um projeto 100% colaborativo, onde a gente conseguiu mais de 15 parceiros e conseguimos arrecadar o valor de quase R$10 mil, só no papo, no papo e na troca. Então eu acho que é muito disso para quem está começando, e eu sou uma pessoa fissurada por produção, por isso que eu sou meio doida. E eu sempre falo que, tipo, se você quer realmente tirar uma ideia do papel e transformar isso em algo para serviço para outras pessoas, ser sentido por outras pessoas, você precisa ter muito essa cara de pau de falar, não, vamos ali, vamos aqui, vamos pedir. A gente já chegou até, tipo, eu falo que mendigar mesmo, de tipo, pô, eu trabalho pra você 5 dias, se você me der, tipo, 27 fardos de água. E isso foi muito assim, e as pessoas falaram, não precisa disso, menina, pega aqui. Isso foi muito legal. E foi a minha primeira produção, assim, do zero, que eu peguei pra fazer. Eu fiz também a co-direção, né? Eu chamo de produção porque foi duro. E eu vi muito a força do coletivo, sabe, nesse âmbito. Porque não era um filme, não era um curta, era um vídeo de 1 minuto e meio, que a gente passou 18 horas gravando. E as pessoas ajudando, mas muito pela coragem, muito pela animação, pela força. Então eu acho que assim, até um conselho pro Gaspar que está querendo desistir, não desiste, porque se é uma ideia que você acredita, você tem que ir para cima, porque vai fazer sentido para alguém em algum determinado momento, né? E voltando a falar sobre produção, eu acho que um aspecto muito interessante que você trouxe sobre a questão do orçamento é, de fato, nada acontece sem orçamento. Eu fiquei, tipo, acho que a parte do projeto foi 1 mês só de fazendo orçamento e sem perspectiva de pagar, né, sobre esse orçamento, mas indo atrás de conseguir. E a alimentação, gente, a alimentação é uma coisa que, tipo, é inegociável. Você tem que dar comida para as pessoas. Dê alimento para a galera, mesmo que você não tenha câmera. Tipo, faz o seu filme no celular, mas dê alimentação para a galera, porque isso é muito importante. E também pense no espaço para essas pessoas, né? Porque a gente tinha uma locação, essa locação caiu, aí meu marido falou, vamos fazer na garagem do vizinho, que era um ovo, não cabia ninguém, só daria para fazer o cenário. E aí eu falei, não, mas a galera vai querer usar o banheiro ou não tem? Vai querer comer?
ter que comer na calçada. São mil coisas. São muitas coisas. E aí eu falei, não, vamos fazer na minha mãe, porque ela tem tudo, a gente faz na garagem o cenário, na cozinha o pessoal trabalha, faz a janta do pessoal, na área de churrasco o pessoal come, e Brasil. E aí eu fui atrás, assim, tanto que os nossos colegas que ajudaram falaram, cara, eu nunca comi tanto numa produção, porque eu me preocupei com o café da manhã, com o almoço, com a janta, café da tarde, sobremesa, tudo, assim. E foi muito legal, porque foi realmente 100% colaborativo, a gente não colocou R$1 do nosso bolso. Então, assim, foi muito marcante pra mim, sabe? E aí, falando tudo isso, assim, base, pra fazer uma pergunta pra você. Eu tenho muita dificuldade em conseguir trabalhos com produção, até porque eu não tenho muita experiência. E as pessoas exigem muito um portfólio. O que você produziu? Eu já participei de vários longos e curtas, mas, tipo, eu nunca produzi nada, né, a não ser esse projeto. E pra você, como mulher e CEO de uma produtora, como que foi esse processo e se encontrar dentro do cinema e conseguir construir uma carreira dentro disso? Foi um processo realmente difícil? É realmente assim, difícil mesmo? Desde quando você começou, ou isso tem se tornado difícil? É muito difícil, gente. Trabalhar com cinema, cara, eu não sei onde eu tava com a cabeça, porque porque eu gosto mesmo do negócio, entendeu? Porque, como eu falei, podia estar rica. Podia seguindo a carreira de advogada, sabe? Mas isso não fazia a minha cabeça, né? Não fazia mesmo. E trabalhei com direito de família, aprendi os caras que não pagavam pensão. Então, assim, era legal, era chato, mas assim, eu gosto dessa parada, entende? E aí, muito louco, uma menina que eu não tinha nenhum familiar, ninguém da minha família trabalhava com cinema. Poucos amigos do direito tinham menor conhecimento, ou iam ao cinema, iam no Cinemark, sei lá, entendeu? Mas isso, né, eu acho que a ocasião, talvez, isso, sonhar, é muito doido, né, mas assim, ter a vontade realmente de fazer as paradas, eu acho que elas acontecem, né, vão acontecendo, mas eu também muito não. Bom, vou falar um pouquinho desse comecinho. O Fernando conhece essa pessoa. Meu primeiro trabalho, quando eu estava largando toda a história do direito e tal, não sei o que eu fui atrás, do que seria trabalhar com cinema, eu fui atrás de uma produtora de publicidade, onde um amigo do amigo do amigo me indicou um produtor. Vai lá, e eu, do direito, eu fui trabalhar, como eu não gostava, fui trabalhar em outra empresa, aí fui trabalhar com evento, aí comecei a trabalhar com cenografia, aí da cenografia, eu falei, chega, agora eu vou aqui atrás do que eu quero. Isso lá em 98 e 2000. E aí, eu sou meio velha, tá, gente? Só. Mas é isso, assim. Aí eu fui atrás desse produtor, de um amigo do amigo, falou que estava precisando de assistente para contar para ele que eu não tinha experiência nenhuma. Esse produtor era um cara chamado Gilson, que trabalhou com a gente anos, produzindo filmes. Só que quando ele falou, vem aí que eu vou te atender. Quando eu cheguei na produtora para ele me atender, ele demorou 5 horas para me atender. E não tinha celular para identificar, no Instagram, não tinha porra nenhuma. Tinha pessoas trabalhando na produtora e eu lá olhando aquilo tudo, tipo, muito deslumbré e sem conhecimento nenhum, fazia cenografia para evento. E aí esse cara falou, eu cheguei para ele, porque eu queria aprender, porque eu queria não sei o quê. Aí ele falou, bom, aprender não vai dar, tô aqui com um monte de coisa ao mesmo tempo, se você quiser você vai ter que chegar e se jogar. Me jogar quis dizer várias coisas, assim, que era largar uma carreira inteira, né, que estava super encaminhada ali para apostar numa nova história, topar ganhar muito, muito menos, tendo que pagar aluguel e tudo mais, mas tinha juntado uma grana, e fazer várias presepadas, porque
porque eu não tinha feito faculdade, eu não tinha feito escola nenhuma, e aí eu fui aprendendo fazendo mesmo. Então, ele estava com 2 produções ao mesmo tempo, não teve tempo de me explicar porra nenhuma, mas ele estava com o filme dentro de um cenário, e eu sabia fazer cenografia. Então, eu consegui levantar o que eu pude daquela cenografia para ele naquele dia. E por aí começou, entende? Tipo, ia na rua do gasômetro, botava as coisas dentro do meu carro e ia. Nem sabia que podia pegar um transporte para botar uma coisa dentro para levar para o estúdio. Eu ia fazendo, sabe? Saia correndo, tipo você. Tipo, ia lá, me empresta isso, me dá aquilo. Eu não sabia que tinha orçamento, que eu tinha, sabe? Eu não sabia nada. Foi aprender fazendo mesmo. Aí quem me ensinou pra caramba foi um fotógrafo que me ensinou sobre listas de equipamento que tinham que ter dentro de um set, e um motorista de caminhão, que me ensinou tudo, toda a nomenclatura de o que tem dentro daquelas caixas, dentro daqueles carrinhos de tripé, não sei o quê. Eu vivia no caminhão do Torres, que o Fernando também conhece, que era o nosso motorista do amor, e me ensinou basicamente tudo. E ainda dava uma cachaçinha no final, sério, que era incrível. Só que eu era jovem, eu estava, muito obstinada e querendo fazer a parada, rolar. Mas era isso, eu nem sabia pra onde. Já estava incrível começar, de alguma maneira, na produção de publicidade, ganhando pouco e fazendo uma história acontecer, sei lá. Depois eu fui entender que ali era só exploração mesmo, aí eu fui procurar minha turma e fazer o que eu gostava, que era entretenimento, enfim, contar uma história mesmo, narrativa. Você falou uma coisa e me veio um acontecimento na minha cabeça. Há 2 anos atrás eu fui gravar um filme, uma galera independente que levantou uma grana para gravar o filme. E realmente a gente tinha de doação de 15 contos, assim, para fazer o filme. Só que quando eu cheguei para gravar, eu vi que o cara botou uma estrutura de 200 mil reais. Tipo, cara de som, auxiliar do cara de som, diretor, auxiliar da diretora, auxiliar do auxiliar e tal. E obviamente o filme flopou, assim, né? Quer dizer, perdeu uma galera perdeu um tempo, chamou figuras como Nicole Corder para gravar, chamou Amanda Azevedo, que foi irmã da Maísa no De Volta aos 15. E, depois de mês, o cara virou pra gente e falou, olha, eu briguei com a diretora e a gente perdeu parte do material. Então, o quanto é importante também, né, saber utilizar as tecnologias e se pôr um pouco num lugar mais realista para produzir um filme, porque eu que não sou do cinema, sou um realizador, eu olhei aquilo de cara e falei, puta, isso não vai dar certo, cara. Exato, acontece muito. Ô, Rafa, só puxando um gancho do que a Gabi falou, sobre fazer esse corre todo, né, de fazer o filme acontecer. Eu iniciei um documentário, fiz um piloto de um documentário dentro de uma instituição de cinema que eu cursei, e hoje eu dei início à caminhada de dar continuidade com esse documentário. Eu até cheguei a escrever ele na FINAB, né, nos editais, mas por conta de uma pessoa que passou a perna, ele foi desclassificado. Né? Então eu falei, não, agora que não deu certo, eu vou tentar fazer o corre de mesmo sem edital, fazer esse trabalho acontecer. Eu decidi que esse é o projeto da minha vida, independente de quando vai acontecer. Eu já consegui parceria com uma locadora, né, de equipamentos, já consegui parceria com o montador e com o editor, e estou agora meio que na parceria para fazer já praticamente fechada com o pessoal de som. Porém, o que mais me vem à cabeça, né, além de toda a equipe que praticamente já tenho, é a questão de divulgação, porque assim, dentro da lei é um pouco mais fácil de ser divulgado, né, dentro de um edital. Porém, como vai ser um projeto totalmente independente com parceiros, eu queria saber de você, minha pergunta é, o que você acha que a gente pode fazer
conseguir que esses projetos independentes, mesmo que estejam fora de editais, sejam vistos. Exatamente. Eu acho que são várias questões aqui, né? Começa com o Gaspar, do desenvolvimento, perguntando sobre laboratórios, sobre qual o caminho, para onde ir. Depois passando um pouco pela produção, aí eu falo um pouco da produção e a gente levantar pelo menos a ideia do que vai ser aquilo, para sair correndo atrás, se for totalmente independente, tipo no seu caso ou no seu caso, que não tem edital, que não tem nada, arranjar as parcerias corretas, mas mesmo assim ter um orçamento, ter um planejamento, ir atrás dos parceiros para que aquilo aconteça, e aí chegar no filme pronto, e aí o que eu faço com ele? Né? Eu acho que tem toda essa história no meio do caminho, assim, precisaria de vários dias para falar sobre tudo. Mas pode falar. Na verdade, nesse processo de divulgação, né, isso já é pensado nesse princípio, já desde esse orçamento. Né? Exatamente. Porque isso já entra, é o que nunca acontece com o cinema brasileiro, né? Quase nunca tem dinheiro para distribuir. Quase nunca, basicamente nunca. Nunca mesmo. A não ser os filmes. Aí a minha pergunta assim, gente, para que fazer cinema se não tem distribuição? Exatamente, quem vai ver, né? Quem e a gente gasta uma nota, às vezes, num edital. Não faz muito sentido isso, que nem você falou, fui fazer um projeto, estava lá uma estrutura gigante, tinha um angariado 15 paus. Alguém bota uma estrutura gigantesca, traz um monte de ator legal, não sei o que, faz um negócio e perdi o material, nem montei, ou aquele negócio não foi nem circulou, nem, sei lá, não passou em um festival pra galera ir, pelo menos assistir algumas vezes, não foi licenciado, não tá nem no YouTube, é jogar muita energia e muita grana fora, porque 15 mil não é nada, mas é muita grana. Muita grana. É muita grana, né? Então, assim, é muito louca essa ciência do cinema, assim, mas falando de uma trajetória onde começa do zero e aí você vai entendendo o caminho do que é organizar uma produção. Ok, deu, vamos filmar, filmamos, montamos, finalizamos com o parceiro certo e tal, independente de ter edital ou não. Eu acho que tem um monte de projeto financiado por edital que ninguém viu. Ninguém, absolutamente ninguém. E tem um monte de projeto independente que pode ter dado certo aí, se conseguiu uma boa estreia no festival, por exemplo. Então, eu acho que esse mapeamento, ou pelo menos essa pesquisa dos festivais que a gente tem disponíveis, nacionais, não precisa ser estrear em Cannes, em Berlim, não é isso. Tem um monte de lugar carente de difusão do cinema mesmo, né? Ou mesmo da galera que sai por aí, tem gente que sai projetando filmes por cidades, tem o Cine Solar, tem o Cine B, que é do Sindicato dos Bancários, que faz um monte de projeção legal. Eu acho que sempre você procurar lugares, escolas livres de cinema, faculdades, procurar o seu lugar. E hoje a gente fala muito de entender esse público não, mas tentar fomentar esse público desde a hora que a ideia nasce. Então, tem um filme aqui falando, o próprio Forja, eu acho que ter participado junto com a turma de Santo André, no desenvolvimento do roteiro, depois ter feito uma leitura desse roteiro lá em Paranapiacaba, junto com a turma daqui, entender de fazer essa contrapartida dentro de uma... Aqui já tem X pessoas que, se um dia esse filme for feito, vão estar sabendo, podem estar interessados em assistir. Então isso é formação, né, de público também, sabe? Você precisa trabalhar antes, não adianta você ficar lá, minha ideia, vamos filmar, aqui todo mundo fechado, aí você não tem para quem mostrar, né? Tem que espalhar a palavra antes. Gente, a gente está no limite, vamos fazer só a última pergunta, porque a gente está no limite de passar muito rápido mesmo, né? Agora que eu não consegui explicar nada, gente, eu posso voltar 1000 vezes. Quer fazer? Ela levantou primeiro. Você sabe. Eu vou falar que, mas essa situação da gente
passar nos festivais, ou sair por aí passando filme em praça, enfim, tem cineclubes também. Mas eu vejo uma situação de muita gente parar de tentar se enfiar no mainstream e assumir que a gente é marginal mesmo, sabe? Eu acho isso muito divertido também. Eu acho que não sim, é, não. Eu acho que tem que estar em todos os lugares, na Eu verdade. não gosto do mainstream no geral, então é uma questão, assim, meio pessoal até, ideológica. Mas, tipo, eu acho que esses espaços marginais, assim, Mas são acho que muito interessantes. achar o seu nicho é fundamental, sabe? Eu tô com mais muito. Mas achar onde o seu filme é para isso, é para o seu nicho para ser exibido, mas saber que ele vai para algum lugar. Qual lugar, né? Não só simplesmente fazer por fazer. E eu acho que também, dando um resumo geral, é isso. Os primeiros passos, tenta dar passos menores e saber, assim, né? Meus primeiros projetos de curta tinham 5, 6 locações, eu não conseguia fazer. E meu primeiro curta foi dentro de um carro. Falei, putz, aí eu consegui. Então você vai e faz, né? Como ela falou, era um negócio dentro de um bar. Não deu para ser um bar, vai ficar numa garagem, mas não é um negócio na Avenida Paulista com 300 figurantes. Você vai dando seus passinhos e coisas menores para depois poder chegar numa produção maior. Eu acho que é muito importante também ter-se um plano B. Igual nesse projeto a gente tinha um objetivo. Nosso objetivo era reconhecimento, né, de marca e tentar chegar nos Racionais. E aí, depois, assim que a gente terminou a gravação, a gente editou em uma semana e nessa mesma semana eu estava participando de um outro projeto como produtora, que era um festival de rap e trap. E aí eu falei, putz, vamos divulgar, vamos fazer vários QR Codes e vamos levar pra galera. E aí a gente foi distribuindo e tudo mais e fizemos uma carta, entregamos pro KLJ. Então, tipo assim, eu acho que é pensar em outras formas de atingir. O vídeo a gente já conseguiu alcançar 78 mil, não era o que a gente queria, 78 mil pessoas, não era o que a gente queria, não era o que a gente planejava, mas pô, se você parar pra pensar, 78 mil pessoas viu um projeto que a gente fez, é gente pra caramba. Pra caramba! Sabe quanto de bilheteria deu todos esses filmes? Não deu 78 mil junto, entendeu? No cinema. Isso que é muito louco. E todos tiveram orçamentos, entende? Então, Gente, eu acho que é ser realista também. Rapidinho, ó, a gente vai encerrar a gravação e a Libras, e a gente pode ficar mais alguns minutinhos aqui conversando com a Rafa, só porque a gente tem o tempo, né, a gente falando de orçamento. É orçamento que a gente tem o tempo. E a gente tem o tempo delas, o contrato delas também era 2 horas, e da cinegrafista também. Aí a gente encerra, bate palma, mas aí a Rafa, se quiser falar mais um pouquinho, tá bom? Valeu, galera, obrigado. As tradutoras,